Entre todas as formas de morrer, algumas se transformaram em lendas não por sua glória, mas pela crueldade que carregavam. Povos antigos criaram execuções rápidas, outras lentas, algumas discretas, e outras feitas para serem lembradas como aviso eterno. Os vikings, mestres em transformar violência em espetáculo, foram além. Criaram um ritual que ecoaria por séculos como uma sombra sobre sua memória. Um método tão brutal que até hoje é difícil distinguir se foi realidade ou mito. Essa era a chamada águia de sangue. Para compreender o nascimento dessa prática, é preciso voltar à própria essência da vida viking. Esses homens do norte surgiram como tempestades marítimas, navegando em embarcações que pareciam avançar mais rápido que o vento. Eles não eram um povo unificado, mas clãs espalhados entre montanhas, fiordes e mares gelados. Sobreviviam onde a terra era dura e o inverno impiedoso. A vida nórdica moldava homens que precisavam ser duros como ferro e ágeis como suas lâminas. Para muitos reinos da Europa, os vikings eram demônios vestidos de carne, surgiam de repente nas costas, saqueavam, queimavam aldeias e desapareciam antes que qualquer exército pudesse reagir. Para outros, eram quase deuses, guerreiros que não temiam a morte, homens que lutavam como se o sangue fosse combustível e a batalha, um caminho para a eternidade. Na mentalidade viking, morrer em combate não era desgraça, mas destino honroso. O guerreiro caído em campo, espada em mãos, tinha sua entrada garantida nos salões de Odin, onde beberia e lutaria até o fim dos tempos. Porém, nem todas as mortes eram dignas. Havia a morte vergonhosa, aquela sem luta, sem resistência, sem glória. E havia algo ainda mais grave, a traição. Quando um homem feria não apenas outro, mas um clã inteiro, sua execução precisava ir além do simples corte de uma lâmina. É aí que entra a águia de sangue. Não apenas um fim, mas um espetáculo, uma encenação ritualizada da vingança. O objetivo não era só destruir o corpo do condenado, mas também roubar dele qualquer chance de ser lembrado como herói. O corpo se tornava palco, e a dor, linguagem. O condenado era apagado da memória como homem e transformado em símbolo de medo. Assim, os vikings não apenas matavam, eles inscreviam mensagens no próprio corpo do inimigo. O aço não era apenas arma, era caneta e a carne pergaminho. A águia de sangue não era apenas morte, era poesia feita em sofrimento. Imagine o cenário. O vento cortante das terras nórdicas sopra entre tochas acesas, iluminando os rostos dos guerreiros. O condenado é levado acorrentado até uma pedra fria, seu corpo forçado ao chão. Não se tratava de um ladrão ou de um homem qualquer. A águia de sangue era reservada aos maiores inimigos, reis derrotados, príncipes traidores, assassinos de chefes. Somente aqueles cujo crime exigia vingança exemplar podiam enfrentar esse destino. Deitado de bruços, o homem não tinha para onde escapar. Seus braços eram estendidos, seu corpo imobilizado. O silêncio era absoluto. Não havia discursos longos, nem pedidos de misericórdia. O carrasco, quase sempre alguém de posição, ou até mesmo o parente de quem havia sido morto, assumia a frente. A espada ou machado transformava-se em bisturi cruel. O primeiro corte era profundo. Abria o dorso da vítima do pescoço até a lombar. O sangue escorria enquanto a carne se abria como páginas de um livro sinistro. Em seguida, vinha a parte mais horrível. Uma a uma, as costelas eram separadas da espinha. Não era um processo rápido. O estalar dos ossos ecoava no ar, cada som se gravando na mente dos presentes como um aviso. Então vinha o clímax do ritual. Os pulmões eram puxados para fora pelas costas, dispostos de forma a lembrar as asas de uma ave. Não qualquer ave, mas a águia, símbolo de poder, de céu, de vigilância divina. Para alguns era um sacrifício oferecido a Odin, como se o corpo humano fosse transformado em oferenda. Para outros, era pura crueldade, a prova de que até mesmo um rei poderia ser reduzido a nada. E havia ainda o aspecto psicológico. Dizia-se que se o condenado gritasse, perderia a chance de entrar em Valhalla. Apenas o silêncio poderia provar que morria como verdadeiro guerreiro. Resistir sem um som era, paradoxalmente, a última forma de dignidade. Mas quem poderia suportar a própria carne sendo dilacerada sem emitir um gemido? A águia de sangue não era apenas morte lenta, era teatro. Cada gesto, cada corte, cada gota de sangue
tinha um significado. O condenado se tornava espetáculo diante da comunidade, e seu sofrimento transformava-se em lição. Mais que punir o traidor, o ritual servia para lembrar a todos que a honra era inviolável e que desafiá-la custava mais caro do que a própria vida. Entre os que teriam sofrido esse destino, alguns nomes se destacam. O príncipe Halfdan, conhecido como Perna Longa, é citado como uma das vítimas. Filho de Harald Fairhair, o unificador da Noruega, ele caiu em desgraça ao se envolver em conflitos sangrentos e tomar terras que não lhe pertenciam. Capturado, teria sido submetido ao ritual como forma de sacrifício e vingança, mas a história mais célebre é a do rei Ela da Nortúmbria. Foi ele quem capturou e executou Ragnar Lothbrok, um dos mais temidos guerreiros vikings. Ragnar morreu em um poço de serpentes venenosas, mas antes de sua morte, teria deixado uma profecia. Os filhotes rugirão quando souberem como o velho javali caiu. Essa frase ecoou como prenúncio. Anos depois, os filhos de Ragnar cumpriram a promessa. Reuniram o grande exército pagão, um dos maiores movimentos militares da era viking, e invadiram a Nortúmbria. Após devastar as defesas, Ela foi capturado. A vingança não seria simples. Ele não teria direito a combate, nem a uma execução rápida. A honra exigia mais. Foi então que a águia de sangue foi gravada em suas costas. Se Ela gritou ou não, ninguém sabe. Alguns relatos dizem que ele suportou como rei. Outros afirmam que seus gritos ecoaram pela noite. De toda forma, sua morte tornou-se uma das histórias mais lembradas do mundo nórdico. Não foi apenas punição, foi mensagem, lembrança e mito. Esses exemplos mostram que a águia de sangue não era aplicada de forma banal, era rara, reservada a casos em que a própria memória precisava ser marcada com dor. Ela servia para reforçar o poder dos vencedores e transformar a morte em espetáculo político. Era uma forma de afirmar: aqui está o destino dos que traem ou desafiam os filhos do norte. Assim, a lenda se espalhou. Poetas, cronistas e, séculos depois, historiadores repetiram a história, cada qual acrescentando detalhes. A morte deixava de ser apenas um evento e se tornava narrativa, lembrada de geração em geração. Se real ou não, pouco importava. O simples fato de ser contada já bastava para manter viva a ameaça. A grande pergunta permanece: a águia de sangue realmente existiu ou foi apenas fruto da imaginação poética dos escaldos nórdicos? 9 fontes medievais mencionam o ritual. Algumas descrevem o processo em detalhes, outras falam apenas de uma águia esculpida nas costas. Nenhuma, porém, foi escrita no calor do momento. Todas surgiram décadas ou até séculos depois. Alguns estudiosos defendem que a descrição era metafórica. Abrir uma águia nas costas poderia significar simplesmente uma morte sangrenta ou o corpo deixado exposto às aves de rapina. Outros, no entanto, argumentam que a prática era possível e que os vikings tinham conhecimento anatômico suficiente para realizá-la. Eles eram caçadores, açougueiros, guerreiros, sabiam cortar ossos e manipular carne. Do ponto de vista físico, não era impossível. O fato é que não existe registro arqueológico que confirme o ritual. Nenhum esqueleto com costelas abertas de maneira compatível foi encontrado. Mas pense, por que haveria de existir? Aqueles que sofriam tal destino não recebiam enterro digno. Seus corpos podiam ser queimados, jogados ao mar ou simplesmente abandonados para animais. A ausência de provas não elimina a possibilidade. Mesmo que nunca tenha ocorrido exatamente como descrito, a força da lenda é inegável. A águia de sangue tornou-se símbolo do terror viking, usada para espalhar medo entre inimigos e hoje para alimentar o fascínio popular. Séries como Vikings e jogos como Assassin's Creed Valhalla deram vida ao mito em imagens gráficas, relembrando ao mundo até onde pode ir a brutalidade humana. Mais do que realidade ou invenção, a águia de sangue representa o poder das histórias. Os vikings compreendiam que o medo podia ser tão eficaz quanto a espada. Se o ritual aconteceu ou não, não importa tanto quanto o fato de que seus inimigos acreditaram que poderia acontecer. E talvez seja isso o mais perturbador. A águia de sangue continua viva porque nunca foi apenas execução, mas narrativa. Uma mensagem de terror esculpida não apenas em corpos, mas na memória coletiva da humanidade.